Oi pessoal, vamos para o nosso próximo vídeo e dando continuidade à discussão das agências de controle, né, que a gente começou falando de governo, depois de religião, enquanto instituições de controle. Vamos ver agora psicoterapia, tá? Nós não vamos aqui discutir técnicas psicoterápicas, a psicoterapia enquanto profissão, não é esse o caminho. Vocês têm duas disciplinas específicas para tratar de procedimentos da psicoterapia. Tá? Nós estamos aqui para discutir a psicoterapia enquanto agência de controle. Então é muito mais discussão de fonte de poder de controle do psicoterapeuta, as fontes de controle, as fontes mantenedoras do comportamento desse psicoterapeuta e a forma como esse poder de controle acaba tendo um efeito sobre o cliente. Ao mesmo tempo, qual é a parcela da população, em que condições a população se encontra, as pessoas se encontram para estarem submetidas ao controle da agência psicoterápica. Então, não é uma aula sobre psicoterapia, é uma aula sobre instituição de controle psicoterápica. Em alguns momentos essa discussão se sobrepõe. Tá? Como eu falei, nós não vamos discutir técnica, apesar de eu ter que falar em alguns momentos de algumas questões que envolvem algo mais próximo de procedimentos internos do processo psicoterápico, tá? Mas não é o foco. O foco, como eu falei, é pensar a psicoterapia enquanto agência de controle. Nesse sentido também, eu acabo me reservando o direito de discutir a agência psicoterápica um pouco menos do que eu discuto as outras agências, porque, como eu falei, vocês têm duas disciplinas para poder fazer essa discussão de forma mais detalhada. Nessas duas disciplinas o foco está no processo psicoterápico, mas a ideia de uma agência de controle não acaba estando presente de alguma forma dentro dessa discussão lá também. Então acaba que provavelmente, falo provavelmente porque eu vou descobrir só no final do vídeo, mas provavelmente esse vídeo vai ser um pouco mais curto do que os outros, eu acho. Tá? Beleza. Quando a gente estava discutindo o grupo, controle pelo grupo, quando nós discutimos agência governamental, principalmente agência governamental democrática, e quando nós discutimos não apenas democrática, desculpa, todas, qualquer uma, a democrática ou a autoritária, vale para os dois, eu estava falando besteira. E quando nós discutimos a agência religiosa, focou-se muito na ideia de que essas agências, elas cumprem uma lógica, cumprem uma função de controle que acaba passando pela restrição comportamental. Restringe-se o comportamento. Quando estamos falando de controle grupal ou agência governamental, aí sim democrática, estamos falando de restrição de comportamento dito egoísta. Como assim? Aquele comportamento meu que gera
consequências reforçadoras para mim, porque se não gerasse consequências reforçadoras, sejam elas positivas, sejam elas negativas, esse meu comportamento muito provavelmente teria baixíssima chance de estar ocorrendo, tá? Mas então eu tenho esse comportamento meu que gera consequências reforçadoras, pensando no sentido individual, pessoal, mas acaba gerando condições aversivas para os demais membros do grupo. Tá? A gente falou quando estava discutindo grupo, quando estava discutindo agência governamental, agência religiosa. Normalmente esses comportamentos vão ser classificados como errados, como ilegais, como imorais, e em função disso vão acarretar em consequências que visam restringir a ocorrência desses comportamentos. Tá? Normalmente esse controle acaba sendo um controle aversivo, tá? Mas mesmo acaba sendo um controle aversivo. Então nós temos algumas situações problemáticas aí que a gente já discutiu um pouquinho, que é a exposição a uma consequência aversiva, e aí todos os problemas que a gente viu lá em Fenômenos 1 do uso de controle coercitivo, do uso de controle aversivo. E temos também aí um outro elemento problemático, que é a perda de reforçadores. Aquele comportamento que normalmente gerava reforço para mim, mas condições aversivas para os demais, ao ser restringido, normalmente aquela consequência reforçadora que eu entro em contato via o comportamento que foi restringido, esses reforçadores são perdidos. Então, a perda de reforçadores também se configura como uma instância coercitiva, uma instância aversiva. Tá? Então, a prática de controle social que envolve esse enquadramento do sujeito dentro do padrão comportamental do grupo, ele tem uma carga, ele normalmente tem uma carga aversiva forte. Para quem tem interesse nessa discussão, o livro do Sidman, Coerção, é um excelente pedido. Tá? Um livro facinho de vocês encontrarem. Quer dizer, não sei se ele novo ele está esgotado, mas não é das coisas mais complicadas de encontrar em sebos e afins. Tá? E como a gente viu, principalmente quando a gente estava falando de grupo, o grupo não é organizado. Então, além de ter um controle aversivo, tem um controle aversivo que normalmente é inconsistente, pode muitas vezes ter uma carga excessiva de valor aversivo, tá? O que acaba gerando uma série de efeitos colaterais. Tá? Você vai ter padrões de fuga, tá? Você vai ter padrões de esquiva. Essas fugas podem ser num sentido mais agressivo, do tipo de uma revolta contra o agente controlador. Tá? Pode ser um padrão mais passivo de fuga e esquiva, por isso que a gente chama de resistência passiva. Pode acabar tendo um padrão de desamparo aprendido, ou seja, condições aversivas às quais o sujeito não tem repertório comportamental para eliminar. Então, o mais reforçador é o que a gente vai chamar de desamparo aprendido, né? Aquele comportamento mais prostrado do organismo. A agência governamental, ela costuma, quando diante desses efeitos colaterais, ela costuma asseverar o controle. Tá? Que pode até ter um certo efeito
efetivo, mas a intensificação do controle pode ter também um valor dificultador, uma carga muito pesada sobre o indivíduo controlado. Aí o Skinner vai virar e falar o seguinte: os subprodutos do controle que incapacita o sujeito, ou que são perigosos, ou seja, padrões de fuga que podem ser extremamente nocivos para o próprio sujeito que emite ou para os demais. Por exemplo, o consumo de bebida alcoólica. Esses subprodutos, eles que vão incapacitar o sujeito, que vão ser perigosos para o sujeito ou para o seu entorno, esse é o campo da psicoterapia. Normalmente, dentro da psicoterapia, a gente vai falar basicamente não, mas você tem uma série de padrões emocionais, como medo, raiva, tristeza, ansiedade, e se a gente olha para as fontes de controle dos comportamentos emocionais, né? Para os comportamentos que nós chamamos de medo, para os comportamentos que nós chamamos de raiva, de ansiedade, de ira, de tristeza, depressão, são basicamente efeitos desse controle aversivo, desse controle impreciso, difuso do ambiente social não organizado. Todos esses padrões chamados de emocionais, eles podem ocorrer dentro de contingências não sociais. Eu estou no elevador, o elevador para de funcionar, fica tudo escuro lá dentro e eu fico muito tempo preso dentro desse elevador. E daí eu passo a ter uma fobia de elevadores, um medo excessivo de elevadores, ou seja, um padrão de fuga, de esquiva desse evento elevador. Esse é um comportamento que talvez não tenha, se tiver muito pouco, mas talvez não deve ter nada de elementos sociais na causa desse comportamento, dessas fontes de controle. Mas apesar disso, boa parte daquilo que a gente vai chamar dessas emoções, né, de ansiedade, de medo, de raiva, de tristeza, elas têm uma fonte de controle social que é muito bem marcada. Esses padrões se configuram por si só condições aversivas, e aí você passa a ter, em relação a essas próprias emoções, a esses comportamentos emocionais e as fontes de controle desse comportamento emocional, efeitos que podem ser extremamente severos. Eu tenho um padrão emocional muito forte, muito intenso. Ou o contrário, posso ter um efeito passar a ser uma pessoa apática, ou seja, justamente o contrário. O Skinner vai passar em revista por um bando desses efeitos de controle aversivo, de controle, desse controle difuso. Olha só, enquanto efeito colateral, né? Ele vai falar em vício de droga, ele vai falar comportamento excessivamente vigoroso, né? Uma probabilidade inusitadamente alta, uma agitação, uma preocupação muito grande, respostas incompatíveis com subprodutos da punição.
Tá? Ele vai falar em comportamentos excessivamente restritos, justamente o contrário, ou seja, aquela falta de repertório comportamental. Você vai ter inibições, paralisias. Tá? Você pode acabar gerando, isso que eu falo, gerar controle de estímulo deficiente. Eu não ser capaz, por exemplo, de relatar o meu próprio comportamento, porque relatar o meu comportamento que está sob controle de condições aversivas pode ser aversivo. Não deixa de ter algum grau de generalização ali. E aí o que eu tenho? Eu tenho baixa de autoconhecimento. Tá? Beleza. Esse é o campo de atuação da agência psicoterápica. Tá? Dá um comportamento inconveniente ou perigoso do indivíduo, que é para ele ou para os demais. A psicoterapia, ela é uma agência preocupada com esses elementos, mas não é uma agência organizada, pelo menos não no sentido da agência governamental, não no sentido da agência religiosa, tá? Mas no sentido de ser uma profissão. E aí, os seus membros controladores, então psicoterapeutas, e aí eu estou falando independente de linha teórica, eles vão respeitar alguns procedimentos padronizados que perpassam as diferentes abordagens, que caracterizam a psicoterapia enquanto uma agência de controle. Então eu vou ter procedimentos mais ou menos padronizados, e isso unifica os diferentes psicoterapeutas enquanto uma instituição de controle, enquanto uma agência controladora. E logicamente, à medida que o tempo vem passando, a gente vai aumentando cada vez mais o número de indivíduos que se submetem à prática de controle de um psicoterapeuta. Então, nesse sentido, eu também vou ter um grande número de indivíduos submetidos à psicoterapia enquanto agência de controle. O Skinner vai apontar que o processo psicoterápico ele tem dois grandes momentos. Um momento que ele vai chamar de diagnóstico, que é um momento de coleta de informação. De novo, isso é teórico. Eu preciso de informações para conseguir estabelecer relação entre comportamento e variáveis ambientais controladoras. Aqui, lógico, eu vou falar dentro de uma lógica analítica comportamental, que no meu entendimento, enquanto analista do comportamento, é o que os outros psicoterapeutas de outras linhas teóricas fazem. Identificam relações de controle. É lógico que eles não vão chamar assim, mas quando eu analiso o comportamento deles, a meu ver, é isso que eles estão fazendo. Então, existe uma preocupação em identificação de formas de obtenção de informação. Você tem técnicas de entrevista, o uso de testes, análise de sonho, o encadeamento de pensamentos, a associação livre, lá da psicanálise. Tudo isso são estratégias de coleta de informação. Então, um primeiro momento que vai permitir posteriormente a intervenção, ou seja, a manipulação de contingência. Mas a psicoterapia, ela enquanto agência, ela estabelece que é estratégia de controle coletar informação para posteriormente implementar contingências que vão exercer controle sobre o comportamento do controlado, ou seja, do cliente. Então,
Isso não é necessariamente uma característica do controle governamental, do controle religioso, talvez um pouquinho mais do que no governamental. Tá? Mas na psicoterapia isso é uma marca. Uma marca da prática de controle, da estratégia de controle, que é a obtenção de informação. Tá? Então, a partir do momento que eu identifico informações, que eu estabeleço conexões, no caso, entre variáveis independentes, variáveis dependentes, variáveis ambientais, históricas e comportamento, eu passo agora a ter condição de manipulação. Eu passo agora a ter condição de terapia. Tá? Beleza. Aqui agora entramos no que vai ser propriamente dito prática de controle. A origem do poder de controle, lembra? Lá na agência governamental eu falava, a origem do poder de controle é a deliberação. Controlado delibera para controlador o poder de punir, poder de organizar contingência. Na agência religiosa está na habilidade do controlador de estabelecer conexão verbalmente entre si e uma instância divina, qualquer ela que seja. Tá? Na psicoterapia, a condição, o poder de controle do psicoterapeuta inicialmente é muito baixa. Tá? Ela depende da própria condição do cliente. Tá? Então, o poder original do terapeuta enquanto agente controlador depende da condição aversiva do paciente ou do cliente, depende do termo que vocês preferirem. Eu acabo que muitas vezes eu falo os dois, mas eu tento direcionar mais pro termo cliente, mas entendo a discussão. Ah? Nesse sentido, o poder inicial do terapeuta é bastante vaga, é uma promessa de alívio da condição aversiva na qual ele se encontra. Tá? E aí vai depender da história desse cliente com promessas anteriores de alívio e o sucesso dessas promessas. Os indícios de efetividade dessa promessa. O prestígio do terapeuta, a indicação, quem foi que indicou, tá? As próprias pequenas melhoras iniciais, tá? Que o paciente se depara. Essas condições elas vão sustentar a relação inicial entre terapeuta e cliente. Tá? Como eu falei, esse poder inicial ele é muito fraco. A mudança no comportamento, nas condições aversivas do cliente, dependem de tempo. Então aí a gente tem um dilema. Meu poder inicial é fraco, mas eu preciso de tempo para conseguir ter efetividade na intervenção. Tá? Não necessariamente é um tempo absurdamente grande, tá? Mas eu preciso de algum tempo. Nesse sentido, o terapeuta precisa garantir a volta, a manutenção desse tempo, então a volta do cliente. Na medida em que esse cliente continua voltando, e eu vou discutir o que vai manter, tá? Mas aguenta um pouco. À medida em que esse cliente vai voltando, provavelmente eu vou conseguindo ter condição de trabalho enquanto terapeuta. Consequentemente, é bem provável
que eu vá ter intervenções bem-sucedidas. Esse sucesso gradativo das minhas intervenções vão dando poder de controle para mim, porque eu vou me tornando cada vez mais uma instância reforçadora para o meu cliente. A eficiência em alívio faz com que o comportamento de retorno seja reforçado. Então, assim, nessa lógica, à medida que o tempo vai passando, as contingências que inicialmente mantinham por uma fonte de controle que se mantinham por uma fonte de controle muito fraca, elas vão ganhando à medida em que vão ganhando poder à medida que adquirem outras fontes de controle. Como que isso vai acontecer? Como é que o terapeuta sai dessa fonte, desse poder de controle, numa promessa de alívio, para uma instância realmente controladora? O Skinner vai enfatizar muito a ideia de audiência não punitiva, um termo muito analítico comportamental para algo que passa por praticamente toda lógica psicoterápica, independente de teoria. Por exemplo, o pessoal do humanismo chama de aceitação incondicional. Qual que é a ideia da audiência não punitiva? O cliente, como eu falei, ele está rodeado de contingências aversivas. O cliente vai para a psicoterapia em função desse ambiente aversivo e a ausência de repertório comportamental para lidar com esse ambiente. É raro, se não improvável ou talvez impossível, alguém procurar virar e falar assim, tudo que eu faço tem reforço, tudo que eu faço dá certo. Ninguém procura terapia por causa disso. Ou é muito raro isso acontecer. Então, mas esse cliente ele se encontra num ambiente marcadamente aversivo. Inicialmente, o terapeuta ele é mais um membro de uma organização social que tem historicamente sido aversiva com esse cliente. Cabe ao psicoterapeuta quebrar essa relação, ocupar um outro lugar, criar uma condição discriminativa entre ele e esse ambiente aversivo do cliente. Então, a ideia de audiência não punitiva é que, independente do conteúdo do que está sendo discutido, o terapeuta não se coloca como mais um agente aversivo. Porque se ele faz isso, o cliente vai apresentar o comportamento que sempre apresenta em toda e qualquer situação aversiva, provavelmente padrões de fuga e esquiva. E em relação à psicoterapia fica mais fácil ainda a fuga e esquiva, é só não voltar. Fora que ainda tem o fato de parar de gastar dinheiro. Então, é tarefa do terapeuta se colocar num outro lugar. E ele se coloca nesse outro lugar, criando uma consequenciação diferenciada. O ambiente psicoterápico passa a ser um contexto distinto desse ambiente aversivo, desse ambiente coercitivo. E aí, em função dessa lógica de se criar condição discriminada
ambiente X, comportamento X, ambiente Y, comportamento Y, em função de consequenciação, comportamentos que não ocorreriam no ambiente cotidiano do cliente passam por gerar condições aversivas nesse ambiente cotidiano, no ambiente psicoterápico, que não mais sinaliza padrões de consequenciação aversiva. Nesse ambiente, esses comportamentos passam a ter agora probabilidade de ocorrência. Relatos que fora do contexto terapêutico seriam punidos passam a ter probabilidade de ocorrer porque naquele ambiente o controle aversivo não ocorre. Isso aumenta o poder de controle do terapeuta. Atribui a ele um valor importante de controle. No momento em que ele é, metaforicamente, falando, uma espécie de oásis reforçador, o ambiente psicoterápico adquire esse valor reforçador, o contexto psicoterápico. E como eu falei, comportamentos com baixa probabilidade de ocorrência passam a ter mais probabilidade, e é isso que eu, enquanto psicoterapeuta, preciso da ocorrência desses comportamentos para ser capaz de manipular a ocorrência desses comportamentos. Eu preciso desses relatos para que eu seja capaz de elaborar estratégias de intervenção. A própria audiência não punitiva se configura como uma estratégia de intervenção inicial. E aí, como eu falei, eu garanto volta do meu cliente, eu garanto coleta de informação. Com essa coleta de informação, eu garanto uma intervenção mais bem sucedida, que aumenta as chances do meu cliente entrar em contato com reforçadores, ter padrões comportamentais mais bem elaborados para lidar com esse ambiente aversivo. E com isso, então, meu poder de controle, participar, fazer parte do processo psicoterápico, adquire valor reforçador e amplia, então, meu poder de controle. O Skinner vai gastar um tempo ainda discutindo a forma mais tradicional de se pensar psicoterapia. Vai discutir um pouco a ideia de doença, no sentido de psicoterapia tradicionalmente sendo pensada como um lugar de expurgar essa doença, de retirar essa doença do indivíduo. Isso que vai virar e falar o seguinte: não, psicoterapia é um lugar de construir história de reforçamento, de construir repertório comportamental via manipulação de contingência. Mas dei uma olhada nessa parte. Essa parte tem um dos trechos do Skinner que eu considero ele brilhante. Um dos lugares que eu acho que como eu já falei, eu não gosto da escrita do Skinner, eu acho que ele tem problemas de escrita. Ele não é muito claro, ele não é muito didático na escrita dele. Mas ele tem momentos de altíssimo brilhantismo, e aqui eu acho que é um lugar desse. Ele vai fazer uma análise dos mecanismos de defesa psicanalíticos, tentando explicá-los via processos de contingência. Dêem uma olhada, é muito bacana. Mas beleza. Pra gente fechar, a agência, fonte de controle do comportamento da agência, da composição da agência. Falei lá no início, psicoterapia é profissão, então eu tenho consequências monetárias envolvidas no controle do comportamento
do psicoterapeuta. Tá? Em alguma medida, eu vou ter o êxito no alívio da condição aversiva também como fonte de controle do meu comportamento, que seleciona comportamentos meus. Então, eu costumo brincar falando que ser psicoterapeuta é muito semelhante com o aprender a dirigir. A autoescola te ensina a passar no exame. Aprender a dirigir você aprende de verdade na rua, na hora que você está dirigindo. Psicoterapia, acredito que tem um caráter muito nesse sentido. O processo educacional vai te ensinar uma série de estratégias comportamentais, mas o controle discriminativo vai se refinando na atuação. É na atuação que você vai criando repertórios mais detalhados, mais precisos em relação a detalhes. Vai exercendo um controle mais efetivo sobre o seu próprio comportamento. Então, esse êxito no alívio, o sucesso na manipulação do comportamento, esses elementos vão estabelecer a composição da agência. Você vai ter indivíduos que vão ter como fonte de controle, compondo a agência psicoterápica, indivíduos que têm no dinheiro fonte de controle, no êxito em gerar alívio e na habilidade em exercer controle comportamental como elementos que selecionam a própria composição da agência e posteriormente selecionam uma espécie de padronização, de uniformização comportamental. Percebam que eu falei aqui, né, de um controle sobre o gerar alívio, o exercer controle sobre o comportamento do outro, como fonte de controle do próprio psicoterapeuta. Isso faz com que, por exemplo, naquele crescendo de poder de controle com os alívios, com a audiência não punitiva, o poder de controle do psicoterapeuta pode crescer assustadoramente. Acredito que todos vocês conhecem pessoas que são dependentes de psicoterapia. Como estratégia para regular a possibilidade de abuso de controle por parte do psicoterapeuta, a própria agência cria estratégias de contra-controle, de regulação do poder de controle do psicoterapeuta. O Conselho Federal de Psicologia, os conselhos regionais cumprem essa função de restringir como é que eu vou falar? Restringir o poder de controle do psicoterapeuta. Beleza, pessoas? Ficou menor do que o normal, mas não ficou tão menor quanto eu imaginei que fosse ficar. Pessoal, ficamos por aqui. É isso. Até a próxima.